O corpo está relaxado. Os pulmões se enchem de gás. Não há veneno. Não há tiros. Não há agulhas. Apenas ar. Ou, pelo menos, é o que parece. Um sussurro quase inaudível, mas carregado com o peso da morte. O silêncio que fala. Era janeiro de 2024, e o frio invernal do Alabama não era tão penetrante quanto a quietude opressiva dentro dos muros da Holman Correctional Facility. Kenneth Smith, um nome que logo ecoaria nas manchetes do mundo inteiro, tornou-se o primeiro ser humano a ser executado por meio de hipóxia por nitrogênio. Sua morte não foi apenas silenciosa, foi histórica, um marco sombrio na evolução da pena de morte nos Estados Unidos. E o que aconteceu naquela noite, dentro de uma câmara de execução projetada para o esquecimento, poderia redefinir para sempre a forma como uma nação enfrenta a justiça mais extrema. Mas o que exatamente é a hipóxia por nitrogênio? É, como proclamam seus defensores, uma forma mais humana de morrer. Uma despedida indolor envolta na invisibilidade de um gás inodoro e incolor? Ou é, pelo contrário, uma máscara sofisticada para um sofrimento invisível, uma agonia velada que a ciência e a lei mal começaram a compreender? Hoje vamos mergulhar nas profundezas desse método. Contaremos a gênese de seu surgimento. Exploraremos casos reais que colocaram suas promessas à prova. Detalharemos as controvérsias médicas e éticas que o cercam e analisaremos os julgamentos legais que tentaram, muitas vezes em vão, deter seu avanço. É um método de execução que promete ser indolor, um fim rápido e tranquilo. Mas a dura verdade é que ninguém, nenhum dos que o experimentaram, sobreviveu para confirmar isso. A história recente da pena de morte nos Estados Unidos é marcada por uma crise silenciosa, porém devastadora. A escassez crônica dos fármacos letais tradicionalmente usados nas injeções. Era um problema que vinha se formando desde o início dos anos 2010, quando um número crescente de farmacêuticas europeias e, posteriormente, americanas, começou a recusar categoricamente vender seus compostos para fins de execução. Suas razões eram variadas: objeções éticas, pressões de ativistas ou simplesmente o desejo de não associar seus produtos à morte administrada pelo Estado. O resultado dessa recusa generalizada? Um quebra-cabeça judicial para os Estados, forçados a buscar desesperadamente alternativas. As antigas farmácias prisionais se esvaziaram e os protocolos de execução tornaram-se insustentáveis. Foi nesse contexto de urgência e experimentação legal que surgiu uma proposta quase do nada. Um método pouco testado, envolto na aparente simplicidade da química básica, a hipóxia por nitrogênio. A ideia de um ar sem oxigênio para induzir a morte começou a circular pelos corredores das legislaturas. Na sua concepção mais pura, a hipóxia por nitrogênio é desconcertantemente simples. Consiste em colocar no condenado uma máscara hermética, semelhante às usadas para respiração, e, em vez de ar vital, bombear nitrogênio puro. Esse gás, incolor, inodoro e não tóxico por si só, atua como um substituto, deslocando o oxigênio dos pulmões e, por consequência, do sangue. O corpo humano, privado de seu combustível essencial, entra então em um estado de hipóxia profunda, uma asfixia silenciosa em nível celular. É um colapso interno, uma desconexão gradual, porém implacável, dos sistemas vitais, que culmina na perda da consciência, convulsões involuntárias e, por fim, na morte. É um desligamento programado, onde o interruptor é a ausência da própria vida. Do ponto de vista médico, a morte por hipóxia pode ser surpreendentemente rápida. O cérebro é incrivelmente sensível à falta de oxigênio. Mas isso não significa que seja prazerosa. Na verdade, essa é uma das grandes falácias. O cérebro não se importa se você está respirando alguma coisa. O que importa para ele é o oxigênio. E se ele não o tem, começa a se desligar de forma desesperada, enviando sinais de alarme por todo o corpo. Não é um cochilo, é um colapso. A ideia, inicialmente vista como uma solução elegante para a crise dos fármacos, foi impulsionada com fervor por estados como Alabama, Mississippi e Oklahoma, que legalizaram o método entre 2015 e 2018. No entanto, apesar de sua aprovação nos livros, passaram-se quase 10 anos até que alguém ousasse cruzar esse limiar. A teoria era uma coisa, a prática, outra muito diferente.
O primeiro a enfrentar o julgamento do nitrogênio foi Kenneth Eugene Smith, um homem cujo nome já estava gravado nos anais da pena de morte por uma razão bem diferente. Kenneth Smith foi condenado em 1988 por um crime que abalou os alicerces do Alabama e deixou uma cicatriz profunda na comunidade. O assassinato brutal por encomenda de Elizabeth Dorleen Sennett. Esse ato foi perpetrado junto a um cúmplice, um pacto sombrio que o levaria a enfrentar a pena máxima. Durante mais de 35 longos anos, Smith habitou o corredor da morte, um purgatório existencial, onde as horas se dilatavam na espera e os dias se transformavam em décadas de apelações e esperanças vãs. Nesse espaço liminar, o tempo não passava de forma linear. Ele se esticava e se contraía de maneira caprichosa, uma tortura silenciosa de incerteza constante. No entanto, seu nome não ficou marcado na história apenas por sua condenação. Foi uma tentativa falha e agonizante de execução que o catapultou para a infâmia nacional, transformando-o, sem querer, no candidato involuntário e de alto perfil para um experimento mortal que mudaria o panorama da pena capital. Em 2022, a data de sua execução por injeção letal finalmente chegou, um dia marcado no calendário para pôr fim a décadas de espera. Contudo, o que se esperava ser um procedimento sombrio, porém expedito, foi interrompido abruptamente no meio do processo. Os funcionários encarregados, em uma tentativa desesperada que se estendeu por horas intermináveis, transformando-se em um pesadelo visível para os presentes, não conseguiram encontrar uma veia viável em Kenneth Smith. Foi um calvário de punções repetidas e frustração palpável, um fracasso técnico que se manifestou como uma agonia prolongada. Essa tentativa falha foi rapidamente classificada como uma verdadeira tortura, um fiasco humanitário que transcendeu os muros da prisão. O caso logo escalou, tornando-se um escândalo nacional que reacendeu, com intensidade inusitada, o já polarizado debate sobre a crueldade inerente à pena de morte e os métodos utilizados para executá-la. A imagem de Smith, submetido a um suplício de agulhas, ficou gravada na consciência pública. O que fizeram com Kenneth Smith naquela noite foi um ato de crueldade desnecessária, uma violação fundamental de sua dignidade. Torturaram-no com agulhas por mais de 1 hora, buscando em vão uma veia que permitisse cumprir seu macabro mandato. O devolveram à cela com o corpo machucado, os olhos revirados pelo trauma. Não foi justiça, foi tortura. E o simples fato de que isso foi considerado um fracasso, em vez de um crime, diz muito sobre como a sociedade encara esses limites. Foi precisamente após essa tentativa fracassada que o Alabama, desesperado por encontrar uma forma de executar seus condenados, aprovou a hipóxia por nitrogênio. E com um cinismo que gelava o sangue, Smith foi o primeiro da lista. A execução foi registrada internamente, um documento para os anais, mas não foi transmitida ao público. A transparência foi sacrificada no altar da eficiência. Em 25 de janeiro de 2024, Kenneth Eugene Smith foi executado no Alabama na primeira execução por gás nitrogênio autorizada pelo Estado. A cena, segundo os relatos, era arrepiante em sua brutal simplicidade. Ele foi amarrado a uma maca, conectado a um oxímetro de pulso, eletrodos de eletrocardiografia e um respirador facial completo. A encenação de uma morte moderna. O gás nitrogênio era promovido como um método de execução humano e pacífico, uma técnica que faria a pessoa adormecer em questão de segundos, seguida de uma morte rápida e tranquila. No entanto, a realidade foi um golpe brutal nessa narrativa. Segundo testemunhas, a cena esteve longe de ser pacífica. Smith se contorceu e convulsionou durante minutos, agitando-se violentamente na maca, enquanto seu corpo parecia lutar para respirar. Foi declarado morto após 28 minutos. Testemunhas presenciais, entre elas a imprensa credenciada, relataram que seu corpo se sacudiu violentamente por vários minutos. Alguns, com uma linguagem talvez mais conciliadora, descreveram a morte como serena. Outros, com uma honestidade dilacerante, como uma agonia silenciosa. A verdade, como quase sempre, reside nos matizes, e a percepção dessa agonia ficou gravada na mente de quem presenciou. Alabama carries out first execution by nitrogen gas.
A execução de Smith expõe o entrelaçamento inquietante entre a medicina e a pena capital e exige um novo exame para determinar se os profissionais de saúde devem participar desses atos. A morte de Smith revelou uma fissura profunda na lógica que sustentava o novo método. Sem evidências científicas sólidas que sustentassem a teoria de uma morte indolor, os estados haviam adotado um método jamais utilizado em qualquer lugar do mundo. Em 2015, Oklahoma, outro estado que enfrentava a crise dos fármacos letais após a execução fracassada por injeção letal de Clayton Lockett em 2014, tornou-se o primeiro estado a adotar uma medida que permite ao pessoal penitenciário utilizar gás nitrogênio para executar pessoas. Aquela execução mal sucedida de Lockett, onde o preso convulsionou e agonizou por mais de 40 minutos, havia provocado uma suspensão temporária das execuções no estado, e o desespero por encontrar uma solução os levou ao nitrogênio. Antes da execução de Kenny Smith, no Alabama, em 2024, nenhuma execução havia sido realizada em qualquer lugar do mundo utilizando asfixia com um gás inerte como o nitrogênio. Apesar dessa total ausência de evidência científica e de precedentes, o Mississippi aprovou uma lei semelhante em 2017 e em 22 de março de 2018, a governadora do Alabama, Kay Ivey, assinou uma legislação que tornou o Alabama o terceiro estado do país a permitir execuções com gás nitrogênio. Mais recentemente, em março de 2024, a Louisiana sumou-se a essa lista controversa, adicionando a asfixia por nitrogênio ao seu arsenal de métodos capitais. A tendência era clara. O desespero para executar superava qualquer precaução científica ou ética. Na teoria, o nitrogênio se apresenta como o assassino perfeito e indetectável. É um gás sem cheiro, sem cor e sem sabor. O componente mais abundante da atmosfera que respiramos diariamente, tornando-o familiar e, à primeira vista, inofensivo. Por isso, respirá-lo em um ambiente desprovido de oxigênio parece completamente normal para o corpo humano, um ato tão natural quanto qualquer inalação habitual. No entanto, essa aparente normalidade é uma armadilha mortal, uma fachada enganosa envolta na própria aparência da vida. Mas a normalidade é apenas uma ilusão momentânea, pois ao desaparecer o oxigênio, o combustível essencial, também se desvanece com ele a base da consciência e, finalmente, da existência. É uma despedida silenciosa, quase imperceptível, onde o ar que deveria sustentar a vida se transforma no vetor da morte. O corpo humano, nessa situação, começa a reagir de forma arrepiante em questão de 15 segundos. Uma leve euforia, talvez uma visão um pouco turva, o cérebro lutando para interpretar a ausência de oxigênio como uma anomalia, não como uma ameaça iminente. 30 segundos. Perda de coordenação motora, os movimentos tornam-se desajeitados. O corpo começa a se desconectar da mente. 60 segundos. Inconsciência. Um desligamento abrupto que os defensores do método citam como prova de sua humanidade. Mas essa inconsciência não é um sono. É o início de um colapso neural irreversível. 90 to 120 seconds. The neuronal collapse deepens. The cerebral damage becomes massive and permanent. 180 segundos. Morte cerebral. O fim de toda a atividade neurológica, o ponto sem retorno. O que realmente preocupa na hipóxia por nitrogênio não é apenas a rapidez com que a inconsciência aparente se instala, mas a ausência de sinais claros de sofrimento para os observadores externos. O condenado pode parecer tranquilo, pode até estar imóvel, mas por dentro, o cérebro pode estar vivenciando uma espécie de asfixia interna, enviando sinais de angústia que não se manifestam em movimentos externos. É como se o cérebro estivesse gritando em silêncio, uma agonia sem voz nem gesto, o que nos leva a questionar se estamos realmente sendo mais humanos, ou simplesmente mais eficazes em ocultar o horror. Diferente de outros métodos de execução que frequentemente envolvem visões explícitas de violência ou dor, aqui não há sangue manchando o cenário. Tampouco há agulhas perfurando a pele, um alívio para aqueles que abominam a visão de instrumentos médicos usados para tirar vidas. O que resta é apenas um silêncio absoluto, uma quietude profunda e perturbadora que, para críticos e especialistas em ética, pode estar ocultando um sofrimento invisível e atroz. Esse silêncio não é necessariamente paz. Pode ser o véu de uma tortura inaudível, envolta na enganosa manta da humanidade. Promove-se como uma morte limpa, um fim sem desordem visual,
Mas a pergunta crucial persiste. Será que essa limpeza aparente é um indício de um processo mais ético ou apenas uma forma de tornar a brutalidade mais digerível para quem a observa ou justifica? Enquanto o eco arrepiante da execução de Kenneth Smith ainda ressoava nos corredores das prisões e no debate público, outro nome surgiu, sombrio, no horizonte da pena capital: o de Jesse James Hoffman. Condenado pelo brutal assassinato de uma estudante em 1996, um crime que comoveu profundamente sua comunidade, Hoffman se viu, neste ano de 2025, programado para um destino singular. Tornar-se-ia um dos primeiros indivíduos na Louisiana a enfrentar a morte por hipóxia com nitrogênio, um método tão novo quanto controverso. O que torna seu caso ainda mais simbólico e carregado de peso histórico é o fato de que a Louisiana não executava ninguém havia mais de 15 anos. A reintrodução da pena de morte no estado, e com um método tão recente e polêmico, posicionou Hoffman no centro de uma tempestade legal e ética. Nunca pensei que voltaríamos a executar, e muito menos assim. Vi a injeção, estive perto da cadeira elétrica. Isso não é como aquilo. Isso é diferente. Mais limpo, sim. Não há fluidos, não há dramas visíveis. Mas também há algo mais frio nisso, uma distância. É como se o processo tivesse se tornado tão técnico que virou impessoal. E isso, às vezes, é mais perturbador do que a desordem. A defesa de Hoffman, como era de se esperar, em uma última e desesperada tentativa de salvar sua vida, tentou interromper o processo judicial. Seus advogados, apelando à consciência constitucional, alegaram com veemência que a hipóxia por nitrogênio não era simplesmente um método incomum, mas sim um castigo cruel e incomum, uma violação flagrante dos princípios consagrados na 8ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Argumentaram que o sofrimento experimentado por Smith era uma evidência clara da desumanidade do processo. No entanto, a Suprema Corte do Estado da Louisiana, invocando a soberania estadual e a necessidade peremptória de realizar justiça em nome das vítimas, aprovou o uso do gás. Essa decisão não apenas selou o destino de Hoffman, como também escancarou as portas para futuras execuções por esse meio na Louisiana. E o que é ainda mais significativo, estabeleceu um precedente perigoso para outros estados que buscam alternativas aos métodos tradicionais. A máquina da pena capital, incessante e adaptável, havia encontrado na letal quietude do nitrogênio uma nova e controversa ferramenta para cumprir seu propósito. Uma morte mais humana ou mais desumanizada? O dilema ético. A hipóxia por nitrogênio tem sido apresentada como a solução humana para os problemas da injeção letal, uma forma de evitar execuções fracassadas e imagens de sofrimento. Mas essa narrativa está longe de estar isenta de críticas, e as vozes que se levantam contra ela são potentes e diversas. A Anistia Internacional, uma das principais organizações de direitos humanos do mundo, classificou-a sem rodeios como um experimento médico disfarçado, denunciando a falta de rigor científico e a natureza experimental do método. De fato, associações médicas nos Estados Unidos, com um claro compromisso ético, recusaram-se terminantemente a participar da elaboração do protocolo de execução com nitrogênio, argumentando que sua missão é salvar vidas, não tirá-las. A preocupação mais profunda, e talvez a mais difícil de ser respondida, é que não existem estudos científicos completos e eticamente válidos sobre como a asfixia por nitrogênio afeta pessoas conscientes, e muito menos indivíduos submetidos aos níveis extremos de estresse que implica uma execução. A teoria diz uma coisa, a experiência humana, outra. A tentação de limpar a execução, de torná-la invisível, é compreensível do ponto de vista social. Ninguém quer testemunhar o horror, mas estamos normalizando uma execução sem sinais visíveis de sofrimento. Estamos criando uma distância, uma espécie de véu entre o ato de matar e a consciência pública. Talvez isso não seja mais compassivo, talvez, só talvez, seja mais covarde, uma tentativa de evitar nossa própria responsabilidade moral ao fazer com que a morte administrada pelo Estado pareça estéril e invisível. A hipóxia por nitrogênio, em sua natureza ambígua e controversa, se firma em uma zona cinzenta da justiça penal, um terreno pantanoso onde ciência, ética e lei colidem. As decisões divergentes entre os estados,
A ausência de um consenso federal unificado e a escassez de precedentes sólidos não fazem mais do que fragmentar a aplicação da lei, criando um mosaico de abordagens díspares ao longo do país. Cada estado que decide adotar esse método não está apenas buscando desesperadamente uma solução funcional para aplicar a pena de morte. Está se tornando, queira ou não, um verdadeiro laboratório moral. Nesse experimento de proporções inéditas, a vida e a dignidade humanas não passam de variáveis, pendendo precariamente por um fio, enquanto a sociedade observa, muitas vezes com uma mistura de fascinação e repulsa. Esse dilema não é meramente legal ou científico, ele nos arrasta à essência mesma da nossa existência, a função mais básica e irrefutável da vida, a respiração. O último suspiro da justiça. Respirar é o ato mais fundamental da vida, o primeiro indício de nossa existência e o último fôlego que escapa ao morrer. É o ritmo invisível que nos conecta intrinsecamente ao mundo exterior, o combustível silencioso que alimenta cada pensamento, cada movimento, cada emoção que experimentamos. No entanto, em uma câmara selada, projetada para isolar, onde o ar já não contém oxigênio, a essência mesma desse ato se contorce em uma parábola macabra. Ali, cada inalação não é um sopro de vida, mas um passo irreversível rumo ao abismo, uma contagem regressiva inexorável. Respirar, então, se converte na última coisa que você fará. Uma ironia cruel onde o sopro de vida se transforma num último suspiro, no arauto da morte. A hipóxia por nitrogênio é uma invenção sombria do século XXI, nascida da necessidade e da controvérsia. Pode definir como morrerão os condenados nos Estados Unidos nas próximas décadas, tornando-se o novo padrão. Ou, ao contrário, sua natureza polêmica e a ausência de provas convincentes sobre sua humanidade podem levar ao seu eventual abandono. O tempo dirá. Talvez a verdadeira pergunta que esse método nos lança não seja se ele é mais humano. Essa é a pergunta fácil, a que busca uma justificativa técnica. A pergunta real, a que nos confronta como sociedade, é muito mais profunda e dolorosa. Continuamos sendo humanos ao usá-lo? Ou o ato de buscar uma forma limpa e silenciosa de tirar uma vida nos desumaniza no processo, ao evitar confrontar a brutalidade inerente à pena capital? Num mundo que clama por transparência, onde cada processo e cada decisão da justiça se submetem a um escrutínio público cada vez mais intenso, surge uma pergunta incômoda ao falar da pena capital. É realmente preferível uma morte silenciosa e oculta, envolta na invisibilidade de um gás, se isso nos permite evitar olhar de frente para o que realmente estamos fazendo em nome da sociedade? Isso nos torna mais humanos ou apenas mais confortáveis? Ou, pelo contrário, será que é justamente essa ocultação, esse véu de silêncio e limpeza, que nos afasta de nossa própria humanidade, diluindo nossa capacidade de confrontar a verdadeira natureza da pena de morte? A resposta a essa pergunta, mais do que técnica ou científica, reside no reflexo do que somos como sociedade e do que estamos dispostos a tolerar em nosso nome. Queremos saber sua opinião. Você acredita que um método limpo de execução nos torna mais civilizados ou simplesmente nos distancia da dura realidade do que significa tirar uma vida? Deixe seu comentário abaixo e junte-se à conversa. Sua perspectiva é crucial neste debate.